Eu posso dizer para vocês que acompanhando bem de perto a evolução do bombeiro civil em Minas Gerais, nos últimos 5 anos, intensamente, eu posso dizer a vocês que no estado de Minas Gerais, nós não temos bombeiro profissional civil de acordo com a lei federal. Nós temos uma lei federal, que todos vocês conhecem, que é uma lei federal de 2009, portanto ela já ultrapassa aí mais de 15 anos e que faz oficialmente organizar no Brasil ou dar registro, né? Dar oficialidade a isso, oficializar que o bombeiro profissional civil, que há muitos anos já vem batalhando no mercado, a partir da lei federal em 2009, ele passou a ser considerado como algo legal. E isso foi dividido em 3 categorias de bombeiro: o bombeiro profissional civil combatente, o bombeiro profissional líder e o bombeiro profissional mestre. O bombeiro combatente é aquele que é formado em curso básico, ele vai ali para o plantão das empresas, ele vai para a prevenção, ele vai para o combate indireto ao fogo, através da prevenção ele vai trabalhando. O bombeiro líder, aquele que trabalha na chefia de grupos de bombeiros, de base de bombeiros, com 10, 15, 20 bombeiros. Ele não é um coordenador, ele é um chefe. O bombeiro mestre é aquele sim que coordena um departamento de segurança contra incêndio, e é aquele que trabalha na educação, na formação, principalmente em escola técnica e no ensino superior. E com isso, uma vez que nós somos Brasil, eu entendo que uma lei federal, para fazer existir uma profissão em nível nacional, ela deve existir no estado de Minas Gerais, no mesmo nível em que existe no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco e no estado da Bahia. Aí quando vamos ao Rio de Janeiro, a gente percebe que o Rio de Janeiro também não se enquadra muito para de podermos dizer que existe um bombeiro profissional civil de fato no Rio de Janeiro, assim como não tem em Minas Gerais. Mas eu vou ficar aqui com o meu foco no bombeiro de Minas Gerais de forma branda, não vou bater como eu gostaria, não vou degradar como eu gostaria, simplesmente, como eu disse, por falta de apoio dos bombeiros civis de Minas Gerais, que não demonstraram aqui nas nossas lives um comparecimento que nos desse respaldo para isso. Então eu entendo que os poucos que vieram é uma minoria que não vai dar muita repercussão, portanto é malhar em ferro frio. Talvez eu repense isso futuramente, quem sabe, e aí eu venho aqui então para bater mesmo de luva de boxe e enfrentar os bombeiros militares, seja de Minas Gerais ou seja do Rio de Janeiro, até porque eu não faria isso como o professor Carlos Braço Forte, eu faria isso como um representante de classe, porque eu sou o presidente. Prestem bem atenção nisso. Eu sou o presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Então eu represento uma categoria juridicamente, uma categoria que tem personalidade jurídica. Nós temos um órgão de classe, portanto, quando eu vier a falar contra alguma mazela em relação ao bombeiro profissional civil em qualquer lugar do Brasil, eu vou estar falando em nome deles como presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Se você não faz parte da nossa entidade, venha fazer parte, tenha sua carteirinha, seja membro. Já somos milhares em todo o Brasil. Nós somos milhares em todo o Brasil. A nossa associação ela é grande, ela é forte, são milhares de bombeiros civis e instrutores associados em todo o Brasil. Então eu falo em nome de uma multidão, eu não falo em meu nome nem de alguns. E mesmo falando alguma coisa que defenda os bombeiros civis de Minas Gerais, mesmo que sejam meia dúzia que estão me dando apoio, o nosso número de bombeiros civis associados em Minas Gerais, ele também é extraordinário. Eu acredito que hoje quase 100% dos bombeiros civis de Minas Gerais sejam membros da nossa associação. Membros filiados da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Então nós somos uma entidade
uma entidade que pode brigar, uma entidade que pode falar, uma entidade que pode cobrar. Eu tenho um direito legal, um direito garantido pela Constituição Federal Brasileira, como um representante de uma instituição de classe. Eu posso ligar para o Bombeiro Militar de Minas Gerais, de qualquer estado, e pedir uma reunião com o comando. E vão ter que me receber. Eu posso fazer isso com sindicatos, eu posso fazer isso com outras associações, eu posso fazer isso com bombeiros militares de qualquer lugar do Brasil e vou ser recebido como um representante de classe. Então que fique bem claro isso, porque eu não sou um especulador, não sou um aventureiro, eu sou uma pessoa com formação em nível superior, com graduação, pós-graduação, especializações, e não sou professor por causa de curso. Eu sou professor da educação profissional simplesmente por formação em nível superior. Eu tenho o título de especialista em docência em várias áreas e pronto, e acabou. Além de ter minha graduação como gestor de segurança pública, especialista em segurança privada, também especialista em defesa civil, então isso quer dizer que eu entendo daquilo que eu falo, além dos mais de 30 anos trabalhando conjuntamente com os bombeiros civis no estado de São Paulo e em várias regiões do Brasil. Então eu estou aproveitando aí para passar para vocês que já vêm me acompanhando aqui desde lives anteriores, até porque eu acredito que nós estamos já há mais de 40 lives em 4 meses. Eu acredito que estamos indo para 46 lives. Eu acho que é isso. Estamos indo para 46 lives com a live de hoje. Então não é pouca coisa, não. Foram lives de 1 hora, quase 2 horas, não é pouca coisa, não. E por que eu digo para vocês que no estado de Minas Gerais não tem bombeiro profissional civil? Porque no estado de Minas Gerais, o bombeiro militar do estado de Minas Gerais não cumpre a lei federal. Ele não quer cumprir a lei federal. Ele simplesmente não considera o bombeiro profissional civil lá, como o bombeiro profissional civil é considerado em muitos outros estados do Brasil, do ponto de vista legal, desrespeitando diretamente a Constituição Federal Brasileira. Porque uma vez que o estado de Minas Gerais não é um país, e o bombeiro militar do estado de Minas Gerais é uma autarquia daquele estado, mas a lei é federal, então eu vejo que os bombeiros militares, eles são sabotadores, sim. Eles são sabotadores de uma profissão muito importante. Bom, deixe-me apontar por que eles são sabotadores antes de entrarmos nos temas que fecharão nossa aula de hoje. Primeiro, o bombeiro militar de Minas Gerais, assim como os outros bombeiros militares, amparados na Constituição Federal Brasileira, eles têm o direito legal de atuar nos assuntos de prevenção e segurança contra incêndio. Portanto, nada mais justo, nada mais perfeito, nada mais legal e responsável do que os bombeiros militares de cada estado, inclusive de Minas Gerais, serem o principal órgão regulamentador ou fiscalizador da categoria. Mas o bombeiro militar do estado de Minas Gerais, ele não é o órgão regulamentador e fiscalizador da profissão do bombeiro profissional civil, porque o governo de Minas Gerais, através dos bombeiros militares de Minas Gerais, ou não quer, ou não deseja, ou não sabe como funciona. Porque uma vez que você pode abrir no estado de São Paulo um centro de formação de bombeiros profissionais civis regulamentados no Bombeiro Militar do estado de São Paulo, então fica bem claro que o Bombeiro Militar do estado de São Paulo está fazendo valer a lei federal. Se o Bombeiro Militar de Minas Gerais não regulamenta o bombeiro profissional civil, ele está desprezando uma lei federal, está desprezando uma profissão que já existe há mais de 30 anos, está desprezando um mercado de trabalho que está aberto a essas pessoas, está sabotando diretamente, praticamente dizendo, aqui em Minas Gerais não queremos bombeiro profissional civil. O bombeiro de Minas não quer, mas o Brasil quer. O governo federal quer, porque a lei federal ainda está lá. E a partir do momento que existe uma lei federal dizendo que uma profissão é válida, e essa profissão está amparada na CLT, essa profissão ela possui respaldo no Ministério do Trabalho para existir. Essa profissão tem que existir em Minas Gerais. Mas o bombeiro militar do estado de Minas Gerais
não tem, ou não quer, ou não faz, ou não institui uma regulamentação para credenciamento de centros de formação profissional de bombeiros civis. Também não tem uma regulamentação para formação e credenciamento de instrutores para a formação do bombeiro profissional civil. Eles têm lá um sistema de credenciamento para centro de formação de brigadas. Brigadas em nível básico e brigadas em nível intermediário. Porque se formos falar em brigada em nível avançado, nós vamos ter que falar do bombeiro profissional civil. E uma vez que lá não tem a formação de bombeiro profissional civil, você então tem o brigadista auxiliar, ou seja, a pessoa se veste de bombeiro civil, mas ela não é um bombeiro civil. Ela veste um uniforme parecido com o uniforme de bombeiro profissional civil, mas ela não é. Por quê? Simplesmente porque na farda ou no uniforme está escrito brigadista auxiliar. É o máximo que você consegue numa formação no estado de Minas Gerais. Da mesma forma, o bombeiro militar do estado de Minas Gerais costuma, de tempos em tempos, criar um curso de formação de instrutores que não é cobrado, mas você precisa de concursar para ter direito a uma vaga. Qualquer pessoa que queira ser um instrutor de bombeiro concorre lá aproximadamente 100 vagas, aí 2, 3 mil pessoas concorrem, e muitas vezes aqueles que já trabalham nessa área, que defendem o pão de cada dia há mais de 30 anos ou há mais de 20 anos, ganhando dinheiro, fazendo formação de bombeiro, vivendo disso, eles têm que prestar esse concurso para receber um curso meia boca, de menos de 200 horas, que não é um curso de formação de instrutores. Porque tem menos hora do que o curso de formação de bombeiro civil básico, está abaixo da NBR 14.608, se eu me lembro bem. Mas aí vocês que estão aqui comigo, digita aí para mim. O Marco Antônio aí colaborou aí, olha. A lei federal é a 11.901 de 2009. Me ajuda a lembrar aí qual é a NBR. Acho que é 14.608, que hoje eu passei o dia estudando tantas leis, mas digita aí para mim. Me ajuda aí vocês que estão no chat. Acho que é a 14.608 de 2007. Ou seja, mas nós temos uma outra NBR também. Quem lembra aí o número dela, digita aí, que é uma NBR mais recente, em que ela amplia a formação de bombeiro. Mas, de qualquer forma, você formar em Minas Gerais um instrutor que tem uma carga horária e um conteúdo programático menor do que uma NR básica, porque menor que uma NBR básica, porque uma NBR, ela pode não ser uma lei, ela pode ter um peso de lei em alguns casos, eu entendo, mas ela é um padrão de qualidade em nível nacional. Ou seja, um instrutor formado em Minas Gerais, pelos bombeiros militares de Minas Gerais, não pode ter a petulância de se denominar instrutor de formação de bombeiros, porque não é. Instrutor de formação de bombeiros, olha, tem em Pernambuco, tem na Bahia, tem em São Paulo, mas em Minas Gerais não tem. Eu sinto muito, não tem. É claro que eu estou falando daqueles que se formam no estado de Minas Gerais. Mas quando o bombeiro civil se forma aqui em São Paulo e vai trabalhar em Minas Gerais, lá ele recebe uma patente diferente, né? Lá ele recebe uma declaração do bombeiro militar de Minas Gerais de que ele é um brigadista pleno. É um brigadista pleno, mas ainda não foi chamado de bombeiro profissional civil. Você é bombeiro profissional civil no estado de São Paulo, quando chega lá em Minas Gerais, você é chamado de brigadista pleno, ou seja, lá você não é bombeiro profissional civil. Lá, a Lei Federal 11.901 de 2009 não vale. E lá, aqui o CIAT Security colocou aqui, olha, a BNT NBR 16.877. Tá, tem mais aí, tem mais referências em NBR, vocês vão colocando aí, eu vou lendo aqui. Então você tem um certificado de bombeiro profissional civil no estado de São Paulo, quando chega lá, você não é um brigadista básico, você não é um brigadista auxiliar, mas você é reduzido a brigadista de qualquer forma, mesmo que você seja um brigadista pleno,
porque lá a lei federal não existe, porque o bombeiro militar de Minas Gerais ele está contra a lei. Uma vez que alguém está contra a lei, ele é um criminoso. E uma vez que se é um criminoso, função de um criminoso é roubar, é matar, é destruir e sabotar, além de outras coisas a mais. O que é que está acontecendo, então, com aquele trabalhador em Minas Gerais que deveria, de fato, ser um bombeiro profissional civil, com reconhecimento a nível nacional, está sendo roubado, destruído, está matando, está sendo sabotado. Quem está fazendo isso tudo? O bombeiro militar de Minas Gerais, que simplesmente não coloca em prática uma lei federal como deveria colocar. Estou falando como presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. E a mesma coisa ocorre com o instrutor. Você é um instrutor em Minas Gerais com menos carga horária do que tem um curso básico da antiga NBR 14.608 de 2007. Ou seja, se ele vem para São Paulo, como já muitas vezes, já vieram muitos aqui para Braço Forte, para fazer o curso, nós temos a escola na região de Bauru, com um dormitório, com um centro de formação completo, com alimentação, eles vêm mesmo, eles vêm de Minas Gerais. Eles não querem fazer aquele curso meia boca que os bombeiros militares de Minas Gerais ajudaram a construir. Eles querem fazer algo que seja compatível com a lei federal, com a NBR, com a profissão que eles escolheram. Eles vêm para cá. Eles fazem a formação, recebem aqui o certificado de bombeiro profissional civil formado no estado de São Paulo, são credenciados aqui no bombeiro profissional, credenciado no bombeiro militar do estado de São Paulo, e chegam lá em Minas Gerais com a certificação dizendo que, de acordo com uma lei federal, eles são profissionais capacitados tecnicamente, oficialmente, na educação profissional brasileira. Mas lá em Minas Gerais, como o bombeiro militar não é Brasil, e lá a lei federal não serve, eles, então, pegam o documento dele, onde ele prova que tem um conhecimento mais avançado, mas ele não recebe. É por esse conhecimento o devido reconhecimento. Ele recebe uma posição melhor, que é você é um brigadista pleno, ou seja, brigadista básico faz quase nada. Brigadista auxiliar é aquilo que eles querem que tenha lá o tempo todo. E o brigadista, então, pleno é aquele que pode trabalhar em tudo quanto é lugar. E quando vai assinar a carteira de trabalho dessas pessoas, você vai assinar como brigadista auxiliar? Você vai assinar como brigadista pleno? Porque quando a lei federal foi instituída, essa lei federal 11.901, foi para que as pessoas tivessem carteira assinada, tivessem fundo de garantia, porque o bombeiro civil sempre trabalhou, ele sempre teve emprego. Emprego em indústria, emprego em condomínio, emprego em centros empresariais, ele sempre teve. O que faltava para ele era ter carteira de trabalho assinada do jeito certo. Porque, olha, eu vi carteiras de trabalho em São Paulo que a pessoa era bombeiro civil numa indústria, mas na carteira de trabalho estava como empilhadeirista, tratorista, manutenção, agente de manutenção. Já vi carteira de bombeiro que a pessoa estava lá 5, 6 anos exercendo a função de bombeiro e a carteira assinada como porteiro. Com a lei federal, aí a carteira de trabalho vai ser assinada. Se o bombeiro militar de Minas Gerais não sabe disso, eu estou falando agora. A lei federal foi para garantir que o emprego da pessoa fosse validado. Validado de acordo com a CLT, e que ele tivesse outras garantias também, como o seguro que hoje tem. Aí em Minas Gerais você vai assinar uma carteira de trabalho de um bombeiro civil como? Ele está no condomínio, ele está na indústria, ele está no centro empresarial, você vai assinar como? Como brigadista auxiliar? Como brigadista voluntário? Está no Código de Ocupações isso? Está no Código de Profissões isso? Porque se não está no Código de Ocupações, se não está no Código de Profissões, que o bombeiro brigadista, nem sei direito como eles colocam isso, porque não vai escrever bombeiro lá, vai escrever brigadista. Brigadista auxiliar não está no Código das Ocupações do Brasil, não está no Código das Profissões. Como que você vai assinar uma carteira de trabalho de uma pessoa dessa? Como que ela vai trabalhar 12 por 36 e ganhar o salário de uma categoria, os benefícios de uma categoria, se ela nem consegue assinar a carteira de trabalho dela do jeito certo para reivindicar os direitos trabalhistas que ela tem e comparecer ao sindicato dos bombeiros
para ser amparados como precisam. Então, olha, bombeiro civil, bombeiro profissional civil em Minas Gerais não tem. Não tem. Está bem? Instrutor de bombeiro profissional civil também no estado de Minas Gerais não tem. Agora, nós formamos, desde 2014, muitos que fizeram curso de formação de instrutor completa conosco. Saibam que para se formar instrutor no estado de São Paulo, você tem que ter 920 horas no mínimo de capacitação. Não se faz um instrutor com menos de 200 horas como se faz em Minas Gerais, assim como não se faz um bombeiro civil com menos de 200 horas. O padrão de qualidade cai. E esses instrutores, então, eles foram para Minas Gerais, se credenciaram em Minas Gerais como instrutores, até aí tudo bem, foram reconhecidos, a coisa foram feitas certinho. Só que eles são proibidos de ensinar tudo que eles sabem. Porque eles não são autorizados a formar um bombeiro profissional civil em Minas Gerais. Eles são só autorizados a formarem brigadistas. Então, de qualquer forma, eles também foram reduzidos, foram sabotados, diretamente sabotados pelos bombeiros militares do estado de Minas Gerais, que eu espero que revejam isso, porque são milhares. Tem cidades que têm centenas de bombeiros civis, porque para mim eles são bombeiros civis. Mesmo que você tenha feito um curso básico, um curso intermediário, que você seja um brigadista básico, um brigadista auxiliar ou um brigadista pleno, para mim você é bombeiro profissional civil. Para a sociedade que você não é, principalmente para a sociedade de Minas Gerais e para o resto do Brasil, quando se coloca frente aos outros profissionais. Porque se um bombeiro civil de Minas Gerais sair de Belo Horizonte com o curso que ele faz em Minas Gerais, credenciado pelo bombeiro de Minas Gerais, quando ele chega em São Paulo ele não trabalha. E aqui ele não é nada. Ele é para mim, por causa do esforço que essa pessoa faz para conseguir alcançar o sonho dela, se empenha, gasta dinheiro. Então, para mim, ela é. Mas para o mercado de trabalho, ela não é. Vai para a Bahia, ela não é nada. Vai para o Mato Grosso, ela não é nada. Vai para o Rio de Janeiro, aí piora mais ainda. Aí que você não é nada mesmo. Já que o bombeiro civil no Rio de Janeiro, ele também passa por maus tratos. Eu chamo de maus tratos mesmo, porque você está maltratando um profissional. Você está maltratando um pai de família, você está maltratando um trabalhador. E é uma pessoa que, por procurar o curso de bombeiro, ela já combate o crime, sabia? Ela combate o crime. Quando você se torna um bombeiro profissional civil, você combate o crime. Primeiro porque o crime não conta com você. Você não vai se tornar um criminoso, você quer ser um bombeiro. Os seus filhos, as pessoas que você sustenta, elas são financeiramente amparadas, mas elas também têm um espelho de alto valor em casa. Olha, meu pai é bombeiro, meu tio é bombeiro, eu sigo o exemplo do meu tio, eu sigo o exemplo do meu pai. Isso melhora a sociedade. Então o bombeiro civil combate crime, mas o bombeiro de Minas Gerais é um criminoso. Ele comete crime contra a Constituição Federal, ele comete crime contra as leis trabalhistas. Eu estou falando como presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Eu nem posso falar muito, porque dependendo do que eu falo aqui, meu vídeo até pode ser tirado do ar por causa de diretrizes, né, do próprio YouTube. Mas quem já ouviu, quem já está aqui ouvindo, que fica registrado. Se vocês quiserem, baixem o vídeo, gravem o vídeo, porque se ele vier a sair do ar por causa do que eu estou falando aqui, ele ainda não ficará invisível. Ele não ficará invisível, porque ele vai se propagar através de outros meios e pronto, e acabou. Então, o que nós devemos nos preocupar sempre é se essa enfermidade que existe no sistema administrativo dos bombeiros daquele estado se propagarem para os estados vizinhos, não vai ser diferente no estado de São Paulo, não vai ser diferente no estado do Rio, não vai ser diferente no estado do Mato Grosso, não vai ser diferente em outros lugares, porque quando uma doença se propaga, quando um vírus se propaga, ele vai atingindo cada vez mais massas. E por isso os efeitos são terríveis, são catastróficos. Portanto, o que eu recomendo ao bombeiro militar de Minas Gerais que faça para mudar esse quadro? Porque quando o bombeiro militar de Minas começou o sistema de regulamentação, a situação era pequenininha, era pouquinha, era coisa sem muita importância, era ali meia dúzia de gato pingado querendo ser bombeiro, não era coisa muito importante.
Mas se passar alguns anos, isso tornou-se algo de uma grande proporção. Estamos falando de uma categoria profissional no estado de Minas Gerais que está sendo tratada como os bombeiros civis dos outros estados de 30 a 40 anos atrás. Essa que é a verdade. E essa que é a verdade. Nós estamos no ano de 2025. O bombeiro militar em vários estados ampara muito bem o bombeiro civil. Existem alguns estados que o bombeiro militar não tem mesmo interesse em participar nessa situação, mas não impede, não tira apoio, não faz sabotagem, permite a profissão se desenvolver como qualquer profissão deve se desenvolver. Mas a coisa cresceu, o bombeiro militar de Minas Gerais. Senhores do comando do Estado-Maior do Bombeiro Militar de Minas Gerais, gentilmente e educadamente, eu quero pedir a vocês, observem que já passaram alguns anos e que essa categoria em Minas Gerais cresceu, expandiu, não é mais um gato pingado. É possível consertar essa atrapalhada toda dos últimos anos, porque são profissionais, eu repito, porque são profissionais e são profissionais em sofrimento. Vamos acabar com o sofrimento do bombeiro civil no estado de Minas Gerais e, para isso, gentilmente, elegantemente, educadamente, respeitosamente, eu peço ao Comando Geral dos Bombeiros Militares do estado de Minas Gerais: repensem a causa bombeiro civil no estado de Minas Gerais, observem a lei federal, que dá respaldo para a existência dessa profissão, que é a Lei Federal 11.901 de 2009. Ela ainda está em vigor, ela ainda é válida e precisa se tornar reconhecida no estado de Minas Gerais. Se inscrevam no canal, porque vocês não vão perder as próximas postagens, seja de vídeo gravado ou seja de live. Se inscreva no canal, curta o vídeo, fique inscrito no canal. Inclusive aqui, olha, na parte de baixo do vídeo, tá? Entre no grupo, fique no grupo, porque quem está no grupo leva vantagens. Quem está no grupo sempre tem vantagens. E são várias as vantagens, viu? São várias. Portanto, não fique fora do grupo. Porque quando eu fizer ali alguma postagem, eu estou postando algo que é importante para a categoria. Quem sai desses grupos, que nós chamamos de nossa lista VIP, deixa de receber muitos benefícios, deixa de participar em muita coisa importante, coisas importantes para a sua profissão e para o seu crescimento profissional. Estar em nossos grupos é fazer parte da minha lista VIP. E você consegue muitos benefícios com isso. Quem já pegou benefício sabe como é importante estar ali no nosso grupo. Então, aqui embaixo tem o link para o nosso grupo de WhatsApp. Está bem? E vem aí muitas novidades e, por gentileza, não percam nenhuma novidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Agradeço muito pela participação de cada um de vocês. Continuo pedindo a vocês que não deixem de comentar. Por gentileza, não deixem de comentar. Também não deixem de compartilhar. Não deixem de participar no chat. Não deixem de se inscrever no canal. E não saiam dos grupos de WhatsApp. É nesse telefone que você deve falar comigo. Sempre que se lembrar, olha, eu vou falar com o professor Carlos Braço Forte, é esse número aí. Vocês estão na minha mais alta estima. Então, olha, um forte abraço a cada um de vocês, que o Eterno os abençoe muito e os façam grandiosos. Fica aí o meu boa noite, seguido do meu shalom, shalom, Baruch Hashem, agradecido ao Eterno e agradecido, em segundo lugar, a vocês que me deram esse grande prestígio. Uma boa noite, então, bom descanso, abraço. Despedir é difícil, mas a gente tem que ir. Então,
Até a próxima!